Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. E nós estamos recebendo para nossa entrevista número 677 a advogada de trânsito, doutora Érica Avalone. Doutora Érica, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Muito bom dia, é um prazer, obrigado pelo convite. Esse segmento de ser advogada de trânsito deve dar muito trabalho, porque tem muitas dúvidas e muitas ocorrências envolvendo o trânsito, né, doutora? Realmente, a gente está todo dia no trânsito, né? Seja como motorista, como passageiro, como pedestre, como dono de veículo. Então, realmente, o trânsito ele faz parte do nosso dia a dia e, infelizmente, a gente não tem uma educação de trânsito tão severa como deveria, né? Numa cidade como Botucatu, com 120 mil veículos, né? Tradicionalmente já é uma cidade que sempre teve mais carro, quase que empatando com o número de habitantes, fica mais difícil ainda, né? Realmente precisa não só da autoescola, né? A gente precisava de uma frequência de educação muito maior, porque não é só dirigir, né? A segurança de todo mundo que também está envolvida, né? E o motorista, ele desconhece as leis de trânsito também? Desconhece. Desconhece as leis, desconhece os seus direitos, né? Os seus deveres também. Então isso acontece bastante. Quais são os principais problemas, as principais dúvidas que a senhora tem percebido que o motorista, quando procura uma advogada especialista em trânsito, quais são os principais reclamos desse motorista? Bom, eu acho que a primeira dúvida é com relação às infrações mesmo. Tá. O motorista, quando ele é multado, ele acha que simplesmente foi multado e tem que pagar a multa, ele não pode se defender, porque tem muita gente que tem aquela crença que o agente de trânsito tem fé pública. E não é bem assim, né? Quando há uma aplicação de uma autuação, né, que vem antes da penalidade de multa e tal, o motorista, até mesmo o proprietário do veículo, ele tem um direito de se defender daquela infração, né? Não existe essa de, o agente de trânsito, ele tem fé pública, então pronto, fui multado, não tenho o que fazer, tenho que aceitar, tenho que pagar e pronto, acabou, né? Existe um direito de defesa que é dado dentro de um processo administrativo que visa aplicar essa penalidade de multa. E também a nossa própria Constituição Federal, ela garante o direito constitucional de defesa para qualquer pessoa que esteja sofrendo um processo, seja administrativo, seja judicial. Quer dizer, a pessoa não sabe nem que foi autuada. De repente ela recebe. Hoje em dia, o que? Pelo correio? Não mais, né? Digitalmente. Correio ainda, Márcio. Ainda pelo correio? Pelo correio ainda, né? Eu sei porque faz tempo que eu não tenho multa, então por isso que eu desconheço. Eu recebi uma em Bauru esses dias, chegou a cartinha em casa. Ainda vem a cartinha, mas ela é só o auto de infração, né? Ela é só a notificação de penalidade ainda, né? Não é o auto de infração. É aquilo que te avisando, você pode recorrer, você foi multado, você pode recorrer. E essa primeira notificação, ela é aquela que também, se não houve abordagem, né? Ou se não é uma infração de responsabilidade do proprietário, é uma infração que permite que ela faça a indicação de condutor. Então vem aquele formulário, tal, para a pessoa preencher. Essa foi uma de radar. Você passei no radar um pouquinho acima da velocidade, vem a multa. Daí pode ser que não seja você que esteja dirigindo, né? É isso, né? Isso, e aí faz a indicação de condutor. Se for uma multa quando o policial aplica, então não tem essa opção de chegar para você fazer uma defesa prévia? Não, existe, mesmo que haja abordagem, existe a possibilidade do proprietário do veículo ou do motorista se defender. O que ele não vai ter opção, se for uma infração de responsabilidade de condutor, né? Aquela que é cometida na direção do veículo, ele não vai poder fazer indicação de condutor. Por exemplo, fui flagrado lá sem cinto de segurança. Vai ser autuado em flagrante pelo agente de trânsito, identificado o condutor. E daí, na hora que vem esse formulário nessa notificação, ou ele não vai vir, vai falar que o condutor já foi identificado no momento da abordagem, né? Ou ele já vai vir com os dados preenchidos ali, falando que não há possibilidade de fazer indicação de condutor. Eu falo isso porque também tem alguns tipos de infrações que não admite indicação de condutor. Mesmo que haja abordagem, né, de
de uma outra pessoa ali, como por exemplo, infrações do veículo, né? Então, pneu careca, falta de licenciamento, características alteradas, tudo isso são infrações do proprietário, mesmo que seja outra pessoa dirigindo o veículo ali e abordado, de repente, quando há constatação desse tipo de infração. Nesse caso, os pontos vão para a carteira do dono do veículo, então. É do dono. Não dá para fazer indicação. Eu me lembro alguns anos atrás de um ouvinte numa outra emissora de rádio que questionou uma multa que ele teoricamente levou por estar sem cinto de segurança. E era uma daquelas pessoas disciplinadas que entrava no carro na garagem e já punha o cinto. E ele recorreu e ganhou, inclusive. E eu pergunto, doutora, de repente um guarda tá numa avenida, ele, no caso, foi a Avenida Dom Lúcio. O guarda tá parado ali e viu que um carro passou. Ele vai conseguir identificar, né, com facilidade que o motorista tá sem o cinto? Eu acho, recorrer de uma infração dessa, eu acho que é até mais fácil, não? Para qualquer tipo de infração, eu sempre falo assim, o que é capaz de anular uma penalidade? Infelizmente, as pessoas, elas são muito descrentes, porque o que acontece muito na prática? A pessoa recebe lá uma autuação, uma notificação, ela dá uma lida, né? De repente fala, não concordo, tô achando um absurdo. Porque tem gente que recebe a notificação e fala, não, beleza, vou assumir a multa, vou ficar com ela mesmo, não tenho ponto na carta, vou ficar com a multa. Mas tem gente que quando se sente injustiçado, inconformado ali com aquela autuação, eles pensam em se defender. Só que como tem a orientação de se dirigir ao órgão de trânsito, né? Você pode ir lá sozinho, você pode se defender sozinho. Muita gente chega no balcão ali do Detran, por exemplo, no Poupa Tempo, né? O atendente fala assim, então escreve aqui nesse papel os motivos pelos quais você acha que essa autuação ou essa multa é indevida. E a pessoa simplesmente ela tenta justificar a prática daquela infração. Então, de repente, eu estava em excesso de velocidade porque eu estava atrasado, porque eu estava socorrendo uma emergência, porque eu recusei o bafômetro, porque, sei lá, o guarda falou que eu podia recusar, entendeu? Então, esse tipo de situação, esse tipo de alegação, melhor dizendo, não é capaz de anular uma penalidade de multa. Ou talvez até piore, né? Exato, às vezes a pessoa ela acaba confessando a prática da infração ali. Eu costumo dizer uma coisa interessante que eu sempre propago isso nos meus conteúdos, que o que é capaz de anular uma penalidade é a inobservância da lei. Porque a lei, ela traz exatamente uma receita, eu falo exatamente isso, uma receita da conduta que o agente de trânsito deve ter na hora que ele aborda o motorista, na hora que ele constata uma infração, na hora que ele preenche o auto de infração e ali os atos subsequentes até de fato a aplicação de uma penalidade, seja multa, seja suspensão da CNH, que é todo o processo administrativo. Então, prazo para expedir notificação, prazo para julgar, prazo para expedir outras notificações. Então, se essa receita que está lá determinada e discriminada na lei, se essa receita não é cumprida, se ela é violada, a gente tem a nulidade daquele ato praticado pelo agente de trânsito. Então, quando a gente faz uma defesa e ela é técnica, né? Não é justificando a infração ou qualquer coisa assim, é justamente buscando essas inconsistências, essas ilegalidades, essa desconformidade com a lei, eventualmente ali praticado pelo agente, pelo órgão de trânsito, na hora da aplicação dessas penalidades. Márcio, você citou essa questão do cinto de segurança. Eu me lembro que durante a pandemia, no finalzinho da pandemia, houve uma avalanche de reclamações aqui na cidade de multas indevidas de cinto de segurança na rodovia. Nesse caso, e eu sei de muita gente que recorreu e acabou perdendo o recurso ainda, não sei os motivos aí, mas nesse caso em que o policial não para o veículo e diz que você está sem cinto de segurança, existe uma forma de recorrer? Essas pessoas que perderam, fizeram o caminho errado diante do que a senhora está falando com relação a esses critérios? Porque, em tese, o policial rodoviário fez ali o papel dele. Mas, pelo número de pessoas dizendo, e como o Márcio falou, muitas que a gente conhecia, não, mas eu não estava sem cinto, não ando sem cinto, o carro apita. E mesmo assim, cai no recurso lá. Até uma pessoa até falou, Márcio, um relato que a gente recebeu,
dizendo que foi até o Detran pessoalmente, o DR aqui, né, que é quem assina a multa, né, não sei se esse é o termo, mas disseram, pode recorrer, mas geralmente não ganha. Então você já sai com o órgão do Estado com esse balde de água fria na cabeça. Como que a senhora avalia essa situação? E muito provavelmente a pessoa ela tá ali justificando esse tipo de situação, principalmente, o carro apita. Você tem que trazer uma prova ali. Então, por exemplo, meu carro que foi multado é esse aqui, essa placa, esse tipo de veículo, tarará. No manual, em alguma coisa assim, ele existe o aviso sonoro de que se eu estiver sem cinto, ele não vai parar de pitar. Tem um dispositivo que Exato. avisa. Então tem que trazer prova. Processo é um processo normal, isso que as pessoas não entendem. Por mais que ele seja um processo administrativo, muitas vezes um processo até menosprezado pelas pessoas e ignorado completamente pelas pessoas, né? Ele é um processo e ele admite prova. Como eu falei, ele é amparado pela nossa Constituição Federal. Então, assim, ele vai ter ali a oportunidade de você se defender, a oportunidade de você se manifestar, a oportunidade de você juntar todas as provas que sejam relevantes para aquela alegação que você está trazendo. Então, o ponto é sempre trazer apontamentos baseados na lei. Mas tudo que eu puder provar é essencial de trazer ali naquele processo. Numa blitz aí, no chamado bafômetro, né? Quando é que o motorista pode se negar a usar esse bafômetro? Esse assunto é polêmico, né? Quando a gente fala de bafômetro, tá muito comum aqui em Botucatu, tá tendo bastante fiscalização, né? Com a utilização do bafômetro e tal. Uma coisa que eu acho importante da gente trazer aqui de esclarecimento, esse, né, que tá aparecendo aí na tela, ele é o etilômetro, que é o nome técnico do bafômetro, né, que ele é o que é capaz de constatar uma infração, uma suposta embriaguez ali, né? Então, esse equipamento, ele tem que ter o quê? Um bocal descartável, a gente tá vendo ali a pessoa, né, com a boca no bocal. Então, assim, o agente de trânsito te aborda numa blitz policial. O senhor quer realizar o teste do bafômetro? Tudo bem, eu vou fazer o teste do bafômetro. Na hora que você aceita, ele tem que te dar um bocal lacrado, embalado individualmente, que normalmente é o motorista que abre, conecta ali no equipamento, porque você vai colocar a boca. Claro. Né? O regulamento desse equipamento prevê que o agente de trânsito e o órgão de trânsito também tem que fornecer o equipamento com condições satisfatórias de higiene. Então, de repente, você chegou lá, eu tô falando na condição, assim, de poder se recusar, né? Como foi a pergunta. Posso me recusar se eu ver que aquele equipamento não tem uma condição satisfatória de higiene? Posso. Porque você não vai colocar a boca ali onde você não sabe quem colocou, né? Claro. Mas você tem que provar também. Então, além de uma tudo, abordagem. Porque o agente de trânsito, ele vai constar ali no auto de infração que ele se recusou, que o motorista recusou o teste do bafômetro. Tá, mas por quê? Nesse caso, a gente fala que existe uma justa causa para a pessoa ter feito a recusa ao teste do bafômetro. Aí tem muita gente que pode estar se questionando assim, mas tem aquele bafômetro que assopra de longe, né? Não sei se vocês já viram. No aniversário da cidade aqui, a Polícia Rodoviária estava usando um desse. Para praticamente todo mundo que saiu ali teve que assoprar. Esse tipo de bafômetro, ele é passivo, que a gente fala. Ele só serve para fazer uma triagem de quem vai de fato realizar esse teste, que é o homologado, que se presta para fazer a comprovação de uma suposta embriaguez. Então chegou lá o bafômetro passivo. Todo mundo vai fazer para selecionar o motorista que pode dar uma luzinha vermelha lá para realização desse tipo de teste. Agora, posso recusar esse passivo? Pode. Você é multado? Não, mas você vai ter que fazer o outro. E se recusar este outro, aí o que coloca de fato a boca, aí gera infração pela recusa. Porque a recusa, ela é infração de trânsito. Lógico, desde que não tenha uma justa causa para haver a recusa. Agora, recusei, porque eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Tem muita gente que fala isso. Na parte desse tipo de situação administrativa, isso não existe. Doutora,
Bom dia. Bom dia. Tô chegando agora, mas esse assunto me interessa muito. Eu diria, metade da minha vida, acho que eu passo dentro de um carro. Eu ando 3-4 mil quilômetros por mês. Então é quase impossível não ser autuado. Eu li uma reportagem que o ano de 2024 foram aplicadas 70 milhões de multas a 80 milhões de motoristas que somos no Brasil. Podemos dizer que existe uma indústria da multa? Porque é muita multa, 70 milhões de multa a 80 milhões de motoristas, é quase uma para cada um. O Márcio, que não tomou nenhuma, teve que tomar 2 no lugar dele para poder compensar essa conta, para fechar essa conta. Então, a impressão que a gente tem é que existe sim uma indústria da multa, quer dizer, eles buscam não orientar no trânsito, mas aplicar as multas realmente. Né? E isso foi uma das coisas que a gente conversou aqui, né, no começo, de orientação, de educação no trânsito, mas de fato existe bastante aplicação de 70 milhões, gente, é multa que não acaba mais, é muita coisa. Realmente é bastante, é porque tem muita gente no trânsito, né, tem muita gente ali, é que a gente tem assim, ó, um monte de radar. Se a gente pegar só em São Paulo, por conta do rodízio, quem nunca levou uma multa de rodízio? E essa questão do bafômetro me assusta, porque eu não sou uma pessoa que bebe exageradamente, a gente brinca aqui, mas, óbvio, eu saí jantar, tomei uma taça de vinho, parei no bafômetro, eu tenho medo. Eu falei, será que essa bendita única taça vai pegar, não vai pegar? Porque depende muito também da sensibilidade daquele aparelho, né? Quando ele foi auferido pela última vez, tudo mais. Eu já caí, confesso, no bafômetro, né? E não quis fazer o teste. Foi um problemão, né? E eu não tinha bebido exageradamente, eu tinha tomado uma única cerveja, mas fiquei com medo. Fiquei com medo de ser acusado ali e acabar preso, quer dizer, é um negócio assustador, quer dizer, você chega no bafômetro, eu tomei como chama aquele mamão, que é a sobremesa com papaya. Papaya com cassis. Essa semana mesmo eu estava almoçando, nós pedimos aquela sobremesa, e minha esposa falou, olha, se parar no bafômetro, vai dar esse mamão, papaya com cassis, que é uma sobremesa. Ia pegar? Eu falei, não sei. E aí você fica com medo. Aí sai dali, para no bafômetro, o que você vai falar pro guarda? Não vou assoprar. Ah, não vai assoprar, menina? Não, aí o problema é dobrado. Então, existe aí um pouco de terror nessa situação toda das multas, né? Radar escondido, bafômetro que a gente nunca sabe o que vai dar, né? É uma série de questões que é difícil. Você tá andando em cidades, principalmente que você não conhece, você vem aqui, de repente a velocidade muda para 30 por hora, você não percebeu que mudou para 30, você andou a 40, já deu mais de 20%, e aí complica a vida. Eu tenho problema com multa, confesso. Esse tipo de situação, existem 2, assim, não vou dizer tanto problemas, mas eu acho que é mais falta de conhecimento também. Quando a gente fala do bafômetro, às vezes o policial, ele realmente fala assim, ó, se você soprar, você pode sair daqui preso. Então, mas eu não sopro, Então. O Listerine dá medo de ter passado o Listerine na boca e ali o Listerine tem um pouquinho de álcool, e aí? Exato. Como é que fica? Então, mas o que acontece? O bafômetro, ele tem uma margem ali, primeiro uma margem de erro, que se der até um certo limite, uma marcação, vamos dizer assim, naquele tipo de bafômetro ali, se for 0,04, não há infração. Então, de repente numa sobremesa, como o papaya com licor de cassis, pode pegar? Pode não pegar? Depende do tempo que você então vai na comeu. sorte, então. Então, e depende muito do organismo da pessoa, né? Depende demais do organismo. Então, assim, mas vai preso? Não, porque para ser preso num tipo de situação como essa, tem que dar uma medição acima de 0,34. Então, é bastante até. Então, se você tiver uma medição ali no bafômetro até 0,30, 31, 32, você só vai ser autuado administrativamente. As consequências são multa de quase R$3.000 e suspensão da CNH por 1 ano, né? No teste do bafômetro nessa condição. Quando que vai ser crime? Quando que eu vou sair preso da blitz ali? Se der uma medição acima disso. Mas a recusa ao teste do bafômetro não impede a constatação de um crime por embriaguez pelo agente de trânsito também. Existe isso também. Vai ter muito trabalho comigo, doutora. Vai ter muito. Agora, me diz uma coisa. É lenda urbana aquela questão de que, olha, depois da meia-noite você pode passar o sinal vermelho que não vai dar multa por causa de segurança? Muita gente fala isso, principalmente nas grandes cidades.
Você chega no sinal vermelho, é outro medo que as pessoas têm de ser assaltada. Tá aquele deserto. Você olha de um lado, não vem nada, olha do outro, não vem nada, o sinal vermelho. Você fica parado ali, já começa a tremer que vai chegar alguém e vai te assaltar. Eu posso passar no sinal vermelho de madrugada? Em algumas grandes cidades, né, quando eles percebem que o lugar ali, ele é meio suspeito, em São né? Paulo, depois das 10 horas, tudo é suspeito. Sim, mas em alguns lugares eles já colocam o sinal no piscante lá, no amarelo piscante. Então assim, ali naquela situação eles já entenderam, então tá liberado para passar. Agora, realmente entra, essa situação é complicada demais, até a gente vai para São Paulo e fica com medo, né, de ficar parado ali num sinal, um lugar que você não conhece, às vezes a gente acaba passando, assume o risco. Porque... Mas a multa vem do mesmo jeito. Não tem dó. É por isso que chega a 70 milhões de multa. Exato. E é uma coisa sem sentido, né? Porque você parou, você olhou, você viu que não tá vendo ninguém. Você não colocou nada em risco ali, mas é multado. E aí entra na questão da apresentação de um recurso, uma defesa administrativa, no sentido de que, olha, era, sei lá, 1h da manhã, um lugar ermo, um lugar ali que não sou daqui, né? Fiquei medo, né? Com medo, e aí você entra com a defesa nesse sentido. Acontece de dar certo também, tá? Porque também tem muito esse lado que os julgadores, eles também têm essa questão sensitiva, né? Sensível da situação em alguns momentos, em algumas situações. Não vou falar que é todas, porque a base de toda a defesa e também de uma fundamentação ou qualquer coisa assim é a lei, né? Mas numa situação como essa, também é um tipo de alegação que dá para fazer. Agora, doutora, de repente um empresário tem vários veículos no nome dele, né? E um funcionário sai e é multado, outro é multado e tal. E ele estourou, né, muitos pontos na carteira. Ele pode recorrer disso? Pode. O que é aconselhável? Quando a gente tem um veículo registrado no nosso nome, mas são outras pessoas ou uma única outra pessoa que dirige, hoje em dia no aplicativo da carteira digital lá, dá para você cadastrar o principal condutor daquele veículo. Então você faz o cadastramento ali do principal condutor, é bem simples de fazer. Você seleciona na carteira digital ali de trânsito o veículo, pega ali o principal condutor, coloca o CPF da pessoa, vai chegar uma notificação para a pessoa aceitar que ela será de fato o principal condutor daquele veículo, e aí todas as infrações que acontecerem na direção do veículo, né, então todas as infrações que são de responsabilidade do condutor já passa automaticamente para o principal condutor do veículo. Aí você coloca a vovozinha de 85 anos, né, Márcio? E aparece lá ela 160 por hora. Ô, vovó, né? Veloz. Dá para fazer. Agora, alguns também fazem o contrário, né, doutora? Coloca o carro no nome da empresa, aí não aponta para ele a multa, é isso? Quando o veículo é registrado em nome de pessoa jurídica, não há pontuação. A única coisa que acontece é que a multa ela vem dobrada. Então, é o valor da multa vezes 2. Né? Então... Quer dizer, mas ele não vai ser proibido de dirigir, quem normalmente pega aquele veículo que está no nome da empresa e tem várias autuações, e aí? No sentido de que, como você fala, não pode dirigir por causa da... Aquele veículo tem várias multas. Quem está dirigindo é o José. O José, de repente, é o João. Esse veículo, e aí? Não vai para nenhum, nem para o José, nem para o João. Não. E o veículo vai continuar transitando, se pagou as multas, vai continuar transitando normalmente? Sim, nesses casos sim. O doutor abriu o meu aqui agora, deu aqui, ó, exame toxicológico vencido. Opa! Olha só, esse tipo de situação é por conta da categoria da CNH. Mas eu posso continuar dirigindo ou não? Pode ter que parar. Você dirige veículo de qual categoria? Não, eu posso dirigir até ônibus, né? Pelo que eu sei aqui, mas eu não estou dirigindo o meu carro, normal. Categoria B, normal. Se você estiver dirigindo um veículo que não exige a categoria, né, de grandes veículos, né, que seria
o C, o D ou até mesmo o E, e você tiver com o toxicológico vencido, não há autuação, porque o toxicológico ele é exigido só para caminhão, carreta, sei lá. Ônibus, esse tipo de situação. Não tô dirigindo ônibus. Mas é um alerta importante, quem tá com o toxicológico vencido e dirigir veículos de categoria C, D e E, tem que... Você sabe que papai foi o primeiro motorista da empresa de ônibus Trevisan aqui em Botucatu. O Dantinho era o cobrador, né? E o papai era o motorista. Quer dizer, eu tenho carteira, posso dirigir até ônibus. A gente até tem um ônibus aqui na empresa, mas eu não dirijo ônibus. Mas eu tenho que fazer o toxicológico, é só ir lá fazer. Se você quiser manter essas categorias na CNH, sim. Agora, tem uma forma de você não ser obrigado também a fazer o toxicológico, que é rebaixar as categorias da CNH. E aí você perde, né, a C, D e E e fica com, se tiver a e a B. E quando eles suspendem a carteira hoje, eles mandam o quê? Um aviso pela própria carteira digital aqui? Como é que é feito isso? Se o motorista aderiu ao sistema eletrônico de notificação, que é o SNE, recebe pelo aplicativo. Tem um botão aí também, né, você que tá mexendo, se tiver ali... já tá aparecendo. Não. Então, só tá aqui o toxicológico. Tiver ali o negócio do SNE, recebe pela própria carteira digital. Ou recebe na residência, de forma postal também existe... se não aderiu ao SNE... Aí esse prazo começa a correr quando? Da notificação que ele fez? Depende. Lá na notificação tem um prazo para se defender. Se não se defendeu, ainda há uma segunda notificação com outro prazo. E se não se defendeu, a penalidade é aplicada automaticamente. Então a dica é, recorra sempre, né? Negue até morrer. A ideia é porque quando a gente recorre, a gente entra no efeito suspensivo. Que é assim, você tá livre da penalidade enquanto o processo durar. Enquanto tiver em julgamento. Eu em casa tenho um problema com a Fernanda, né? Porque ela dirige meu carro. Volta e meia, as multas que eu tenho são quase todas dela. Eu não tomo multa. Cadastra ela como principal condutor do veículo. Mas daí da separação fica mais caro ainda. É melhor pagar a multa, viu? Não vai dar certo. O problema é a pontuação, né? Então, se for só pagar a multa, põe o veículo no nome da empresa, que daí, pelo menos a pontuação não vai para ninguém. Doutora Érica, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui e a gente vai convidá-la outras vezes, porque a gente sabe que o assunto é abrangente, a gente nem, até pelo tempo, a gente não falou de motocicleta, que também é uma coisa preocupante, acidentes envolvendo pergunta de moto, ouvinte aqui. Pergunta também. De ouvinte e tal. Vamos tentar voltar aqui, porque esse assunto... Com certeza. Vai ser convidado para vir outras vezes aqui, porque é um assunto bastante preocupante, que a gente percebe que tem bastante desconhecimento por parte do motorista, né? E que a gente mora numa cidade, eu repito, o início da entrevista foi essa, que o número de veículos é muito grande. Então, sim, com certeza. Só motos são quanto? 20 mil que nós falamos esses dias, né? De veículos são 120 mil. E são 20 mil motos em Botucatu. Esse número é um absurdo também, assustador. Parece que brota do chão. Você tá andando na rua, tá saindo moto pelado. É uma coisa de louco. A gente vai ter muito assunto pro futuro. Você tenta dar passagem pra esquerda, mas já tem um passando pela direita, que bobear, tem um querendo passar por baixo, por cima. Tá uma loucura aqui. Tá difícil andar. Muito obrigado pela presença, viu, doutora? Eu que agradeço. Tô à disposição aí para uma próxima oportunidade. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.